Queridos amigos, companheiros do Ideal Espírita, é sempre com uma alegria renovada que nós nos apresentamos para compartilhar com vocês o Evangelho segundo o Espiritismo, iniciando hoje o estudo do capítulo A Fé que Transporta Montanhas. Nós vamos rogando a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais encarregados de assistirem esse trabalho e que tão amorosamente nos envolvem, que permaneçam conosco, iluminando os nossos corações, as nossas mentes, para a receptividade do tema, que hoje é o poder da fé, itens 1 a 6 desse capítulo, e os itens 6 e 7, a fé religiosa e as condições da fé inabalável. Iniciando o capítulo no item 1, o Evangelho nos traz a parábola do grão de mostarda, narrada por Mateus, no capítulo 17, versículos 14 a 20, em que ele nos diz que, estando Jesus no meio da multidão, um homem veio ter com ele, rogando: Jesus, tenha compaixão do meu filho, que é lunático e sofre muito, porque ele cai frequentemente no fogo e frequentemente na água. Eu já o apresentei aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus então ficou um pouco bravo e disse aos discípulos: ó raça incrédula e depravada, até quando eu vos sofrerei? Até quando eu vos suportarei? Tragam a mim essa criança. E eles trouxeram. E Jesus, então, tendo ameaçado o demônio, a criança ficou imediatamente curada. Os discípulos curiosos foram questionar Jesus, perguntando por que eles não conseguiram curar aquela criança. E Jesus então respondeu: foi por causa da sua incredulidade. Na verdade, eu vos digo que se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a essa montanha: transporta-te daqui para ali, e ela se transportaria. E nada vos seria impossível. Então nós vemos claramente nessa parábola que Jesus atribui a falta de poder dos discípulos à falta da fé. Faltou aos discípulos o poder da fé. Daí a gente se sente tentado a questionar, né? E como anda a nossa fé? Nós temos exercitado a nossa fé? Temos? Vocês têm exercitado a sua fé? Trabalhado para desenvolver a sua fé? Quem é que trabalha para desenvolver a fé? Ninguém? Já procuraram, pelo menos assim, no dicionário, para ver o que significa a palavra fé? Sim ou não? Já? Que ótimo. Como aqui alguns ainda não viram, vamos ver de novo? O que é fé? Na etimologia, na origem da palavra fé, nós vamos encontrar que a palavra fé deriva do grego pistia, que quer dizer acreditar, e do latim fide,
que também tem o sentido de acreditar, mas que agrega também o conceito de fidelidade. O dicionário nos traz o sentido de fé como a confiança que nós temos em realizar determinadas coisas para atingirmos um objetivo determinado. Confiança que nós temos em alguém, em nós mesmos, e a crença que nós temos nos dogmas ou princípios das religiões. No conceito filosófico, a escola filosófica diz que fé é a crença religiosa sem nenhum fundamento na razão, embora muitas vezes ela possa alcançar verdades já racionalizadas. E no sentido religioso, a fé é definida como o sentimento inato que o homem tem da existência de Deus, da sua trajetória evolutiva e também da crença nos dogmas ou princípios de diversas religiões. No conceito do dicionário também tinha lealdade e fidelidade. No sentido comum, o significado da fé é a confiança das criaturas no cumprimento dos seus próprios destinos. É o sentimento que as eleva até Deus e aquela certeza que elas estão no caminho que vai levá-las à verdade. Nesse sentido comum, nós encontramos vários tipos de fé. Existe a fé de ofício, a fé conjugal, a fé patriótica, profissão de fé, ato de fé, confissão de fé, etc. Vários sentidos de fé. E no sentido moral, fé é a confiança que a criatura tem nela mesma e que a torna capaz de fazer coisas que ela jamais faria se não tivesse essa confiança. E é dessa fé, dessa força moral, é a essa fé que Jesus se referiu quando ele falou da incredulidade dos discípulos. E ele utilizou uma figura de linguagem muito interessante que nos faz comparar o tamanho de um grão de mostarda ao tamanho de uma montanha. O grão de mostarda representando o tamanho da fé e a montanha representando o tamanho do obstáculo que nós seremos capazes de superar tendo uma fé minúscula como um grão de mostarda. Na verdade, o que Jesus está nos mostrando são os dons que nós temos e que nós não utilizamos, seja por desconhecer, seja por desacreditar que temos. E nesse sentido, também o nosso codificador Allan Kardec disse o seguinte: se todas as criaturas encarnadas estivessem suficientemente persuadidas da força que elas trazem consigo, e se elas quisessem colocar a sua vontade para trabalhar por essa força, o homem seria capaz de fazer coisas que até hoje são tidas como prodígio, mas que na realidade são apenas o desenvolvimento das faculdades humanas. E isso nos faz refletir que, como filhos de Deus, nós trazemos impressas na nossa alma, de forma ainda latente, todas as virtudes do nosso Pai Criador.